A rainha Camila já enfrentou tempestades antes e conseguiu sobreviver a muitos escândalos. Mas desta vez as coisas parecem bem diferentes. Os relatos afirmam que foi apanhada a deixar o Reino Unido após revelações chocantes terem sido descobertas na sua propriedade privada. E a notícia teve repercussão na monarquia. Muitos acreditam que este pode ser um dos escândalos mais devastadores a atingir a família real nos últimos anos, enquanto surgem dúvidas sobre o que foi realmente descoberto à porta fechada. Será este o segredo que ela esperava esconder para sempre? Ou será apenas o início? Junte-se a nós neste vídeo enquanto desvendamos a história completa. Os segredos ocultos na propriedade privada de Camila. Tudo começou no que deveria ser uma reunião comum na Raymill House, a propriedade privada de Camila em Wiltshire. O ambiente era para ser calmo e elegante, pois o evento foi organizado como uma pequena recepção de beneficência. Um daqueles encontros em que as pessoas se vestem elegantemente, conversam educadamente e angariam fundos para causas que parecem nobres à primeira vista. No entanto, por vezes, as descobertas mais chocantes acontecem nos momentos mais inesperados. Quando um criado se depara com algo fora do comum, uma relíquia real desaparecida que pertenceu à Rainha Isabel II. Esta única descoberta levantou imediatamente questões sobre o que mais poderia estar escondido dentro daquelas paredes. Será uma coincidência ou o início de algo muito mais explosivo? Continua a assistir para descobrir. A notícia espalhou-se rapidamente pela casa e, de repente, o ambiente passou de calmo a tenso. Os convidados cochichavam entre si, os criados trocavam olhares preocupados e as pessoas começaram a questionar-se como é que um objeto daqueles poderia ter ido ali parar. A princesa Ana esteve presente no evento e, conhecida pela sua personalidade severa e profunda lealdade à tradição real, não perdeu tempo a expressar os seus sentimentos. Anne confrontou Camila diretamente, e as suas palavras cortaram a sala como uma lâmina. Aquelas palavras duras carregavam mais do que apenas raiva pela herança. Transportavam décadas de rivalidade, ressentimento e história pessoal. Durante anos, Anne e Camila toleraram-se em público, mas, no fundo, nunca se aceitaram verdadeiramente. E, naquele momento, toda a amargura veio ao de cima. O desentendimento entre Anne e Camila não era algo que pudesse ser amenizado com sorrisos educados ou um protocolo real. As suas vozes elevaram-se. Embora os detalhes exatos das suas palavras permaneçam confidenciais, as testemunhas descreveram o momento como um dos confrontos mais tensos e abertos que a família enfrentou nos últimos anos. Até o príncipe William, que fez uma breve mas notável aparição, não conseguiu esconder a sua expressão grave. O seu rosto demonstrava o peso do que isso significava. Não só para Camila, mas para a já frágil reputação da família. O rei Carlos estava por perto, visivelmente abalado pelas acusações lançadas contra a sua mulher. Para um homem que lutou durante décadas para que Camila fosse aceite, isso deve ter parecido um pesadelo a ressurgir. Em poucas horas, uma reunião familiar secreta foi realizada à porta fechada. Ninguém fora daqueles muros sabe exatamente o que foi dito. Mas uma coisa foi decidida de imediato. A casa Raymill seria revistada minuciosamente. Uma inspeção discreta, mas detalhada, foi realizada, com cada divisão cuidadosamente examinada. Mas, para surpresa de muitos, não foi descoberto qualquer outro tesouro desaparecido. Apenas foi encontrada uma relíquia de família. Isso tornou o mistério ainda mais preocupante. Por que é que aquele único pedaço de história estava em Raymill? Há quanto tempo estava ali escondido? E, mais importante, o que significava para o lugar já complicado de Camila no seio da família? Não se tratava apenas de mais um escândalo de um tabloide ou do tipo que a realeza costuma ignorar com silêncio. Era um confronto direto dentro da própria família. Um momento que descascou a frágil superfície da unidade e revelou as profundas fissuras que sempre lá estiveram. Lembrou a todos que a viagem de Camila rumo ao Círculo Real nunca fora tranquila e que a confiança nunca fora plena. E com os holofotes mais uma vez virados para a sua propriedade, tornou-se claro que o seu mundo estava a desintegrar-se de formas que ela já não conseguia controlar. Mas para compreendermos por que é que as acusações de Anne soaram tão duras e por que é que a descoberta na Raymill House lhe tocou tanto no coração, precisamos de recuar décadas. Até a intrincada teia de relações que unia estes indivíduos muito antes do casamento de Carlos e Camila. A rivalidade entre Anne e Camila não surgiu de um dia para o outro. Remonta ao início da década de 1970, quando ambas estavam ligadas ao mesmo homem, Andrew Parker Bowles. Ainda antes de Camila se casar com Andrew, ele e a princesa Ana tiveram um romance. O seu relacionamento era conhecido nos círculos reais e,
embora nunca se tenha transformado em casamento. Anna e André mantiveram-se próximos ao longo dos anos. Havia um carinho tácito entre eles, um laço que, embora subtle, perdurou na vida de Anna. Quando Camila finalmente se casou com André, muitos dos que estavam por dentro acreditavam que Anna a via como alguém que tinha invadido diretamente a sua esfera pessoal. No início, não foi uma hostilidade aberta, mas criou uma tensão latente que se instalou silenciosamente. Durante algum tempo, a questão permaneceu em segundo plano. Anne e Andrew mantiveram a amizade. Camila acomodou-se na vida de casada e, superficialmente, todos seguiram em frente. Mas quando Camila ressurgiu mais tarde como dama de companhia de Carlos, apesar do seu casamento com a princesa Diana, esse antigo ressentimento regressou com ainda mais força. Para Anna, era como se Camila tivesse ultrapassado outra linha. Não só ao casar com André, mas também ao assumir a relação mais significativa da família real. E o que pode ter começado por ser um desconforto silencioso, transformou-se num profundo cepticismo e, por fim, num absoluto desagrado. Anna sempre fora conhecida como uma mulher de disciplina, lealdade e dever. Respeitava a tradição e valorizava a honra, enquanto Camila, aos seus olhos, representava algo completamente diferente. Para Anna, Camila parecia uma figura que recebia em vez de dar, alguém que perturbava a ordem natural das coisas. Este sentimento tornou-se dolorosamente visível durante a coroação de Carlos, onde, apesar da demonstração pública de união, fontes internas descreveram Anna como fria e distante em relação à cunhada. Esta rivalidade pessoal tornou-se ainda mais complicada pelo quadrilátero amoroso inicial que uniu Anna, André, Camila e Carlos na década de 1970. Foi uma época de mudanças nas relações. Segredos sussurrados e escolhas que ecoaram durante décadas. O próprio Carlos nutria sentimentos por Camila muito antes do seu casamento com Diana. Mas a família real opôs-se firmemente. Acreditavam que Camila não era adequada como futura rainha consorte por não ser considerada suficientemente aristocrática e por ser vista como demasiado experiente em comparação com a imagem de pureza que desejavam para a herdeira do trono. No entanto, para compreendermos por que é que a família real via Camila como alguém inadequada para o papel de futura rainha, precisamos de recuar até a sua infância. Como conheceu Carlos e como o seu amor se transformou num escândalo real. Por isso, fiquem atentos enquanto nos aprofundamos nisto. A luta de Camila por legitimidade. Camilla Rosemary Shand nasceu a 17 de julho de 1947 em Londres e cresceu no seio de uma família privilegiada, mas não pertencente à realeza. O seu pai, o Major Bruce Shand, foi um soldado condecorado durante a guerra e, depois disso, trabalhou como comerciante de vinhos. A sua mãe, Rosalind, era oriunda de uma família abastada e de sangue aristocrático, uma vez que o seu pai era o terceiro Barão Ashcombe. Isto significou que a educação de Camila foi confortável, e ela teve acesso aos círculos sociais que ligavam as classes altas da Grã-Bretanha, mas não fazia parte do mundo real. Passou a infância a mudar-se entre a propriedade rural da família em East Sussex e a sua casa em South Kensington, Londres, e desde cedo se destacou pela sua personalidade vibrante. Ao contrário de muitos que poderiam ter sido tímidos na alta sociedade, Camila sempre foi confiante, divertida e sentia-se à vontade com as pessoas. Foi educada em Inglaterra e no estrangeiro, frequentando escolas na Suíça e em França. Isso conferiu-lhe um certo requinte e charme, mas não era conhecida como uma aluna brilhante. Em vez disso, desenvolveu uma reputação pela sua inteligência, pelo seu riso fácil e pela sua capacidade de captar a atenção numa sala cheia de pessoas. Estas qualidades fizeram dela, mais tarde, uma figura natural nos círculos reais, embora na época ninguém pudesse imaginar o quão central se tornaria no capítulo mais dramático da monarquia. No final da década de 1960, Camila começou a conviver no mesmo ambiente social de Andrew Parker Bowles, então um jovem oficial do exército e considerado um dos solteiros mais cobiçados de Londres. Iniciaram um relacionamento intermitente que durou anos. Andrew era elegante, bonito e bem relacionado, e a sua proximidade com a família real fez com que o caminho de Camila começasse a cruzar-se também com a realeza. Através destes círculos, por volta de 1970, Camila foi apresentada ao príncipe Carlos numa partida de polo. Reza a lenda que o seu primeiro encontro foi descontraído, até mesmo brincalhão. Disse que Camila provocava Carlos sobre as suas ligações familiares, brincando sobre a sua própria bisavó, Alice Keppel, ter sido amante do rei Eduardo VII.
trisavô de Carlos. Verdade ou não? Isto demonstrava o tipo de humor ousado pelo qual era conhecida e chamou imediatamente a atenção de Charles. Ao contrário de muitas jovens que conheceu, Camila não se deixou intimidar por ele. Ela tratava-o como um homem, e não como um príncipe, e essa naturalidade entre eles rapidamente floresceu para algo mais profundo. Carlos apaixonou-se e os dois se aproximaram. Mas, embora sua relação fosse forte naqueles primeiros dias, a família real não via Camila como uma noiva adequada para o herdeiro do trono. O príncipe Philip e Lord Mountbatten, ambos com forte influência sobre Carlos, acreditavam, alegadamente, que este necessitava de uma esposa que não fosse apenas aristocrática, mas também considerada pura aos olhos do público. Na opinião deles, Camila tinha encontros muito abertos e não tinha o tipo de reputação imaculada que a tornaria aceitável como rainha consorte. Na altura, a monarquia estava sob pressão para manter ideais antiquados, e esperava-se que a escolha da esposa de Carlos refletisse isso mesmo. Assim, enquanto Carlos era enviado para cumprir deveres navais no estrangeiro, a relação de Camila com Andrew Parker Bowles voltou a ser mais séria. E em 1973, casou com Andrew numa cerimônia grandiosa, com a presença da rainha-mãe, da princesa Ana e de outros membros da realeza. Charles, ainda apaixonado por ela, ficou de coração partido, mas a ligação entre eles nunca desapareceu verdadeiramente. Ao longo dos anos, mesmo quando Camila construiu uma família com Andrew e Carlos e começou a namorar com outras mulheres, incluindo Lady Diana Spencer, eles continuaram a ser amigos próximos, e esse laço acabou por se reacender em algo mais. Quando Carlos se casou com Diana, em 1981, o mundo celebrou o que parecia ser uma união de conto de fadas. Diana era jovem, bonita e adorada pelo público. Mas, nos bastidores, os sentimentos de Carlos por Camila mantiveram-se fortes, e o contato entre ambos nunca cessou completamente. Sussurros sobre o relacionamento começaram a circular quase imediatamente. Embora o público não tivesse provas no início, o palácio negou os rumores, e o protocolo real tentou manter a imagem de um casamento feliz. Mas a verdade era mais complexa. No final da década de 1980, a própria Diana já sabia da presença constante de Camila na vida de Carlos. As tensões aumentaram entre o casal, e Diana referiu-se ao casamento dizendo: "Éramos 3 neste casamento, por isso estava um pouco cheio." Esta declaração captou a realidade emocional da situação e deixou claro que Camila estava no centro da dor de Diana. Tudo se agravou em 1993 com o escândalo que ficou conhecido como Camila Gate, uma conversa telefônica secreta entre Carlos e Camila, de 1989, foi divulgada à imprensa, o que foi profundamente constrangedor para a família real. A chamada continha comentários íntimos e pessoais que não deixavam dúvidas sobre a natureza da relação. Assim que as transcrições foram publicadas pelos tabloides, o caso particular foi exposto da forma mais humilhante possível. A reação do público foi explosiva. Muitos ficaram chocados não só com o caso, mas também com a intimidade grosseira e constrangedora da conversa em si. Carlos enfrentou críticas generalizadas por trair Diana, e Camila tornou-se alvo de ódio intenso. Da noite para o dia, deixou de ser uma figura de fundo para ser retratada como a vilã na ruína do casamento do príncipe e da princesa de Gales. A comunicação social alimentou este escândalo durante anos. Os tabloides usaram alcunhas cruéis para Camila, sendo um dos mais infames Rottweiler, termo que a própria Diana terá usado. As manchetes retratavam-na como manipuladora, pouco atraente e indigna de Charles. Cada detalhe da sua vida era desmembrado, e era constantemente comparada a Diana, que já se tinha tornado a princesa do povo. Enquanto Diana era amada em todo o mundo, Camila era vilipendiada como a mulher que lhe tinha roubado a felicidade. Para Camila, a década de 1990 foi brutal. Ela dificilmente conseguia aparecer em público sem enfrentar o desprezo, e a sua reputação caiu a pique para o nível mais baixo imaginável. A própria monarquia estava sob pressão, com a confiança pública abalada pelo divórcio conturbado entre Carlos e Diana em 1996 e pelos anos de escândalos nos tabloides. E, no entanto, apesar de tudo, a relação de Carlos e Camila não terminou. Na verdade, a adversidade pareceu fortalecer os laços entre eles. Continuaram a ver-se, embora em grande parte de forma discreta e cuidadosa, enquanto ambos tentavam resistir à tempestade de fúria pública. Muitos acreditavam que o escândalo seria o seu fim, que a pressão obrigaria Charles a romper completamente as relações. Mas isso nunca aconteceu. Em vez disso, ele apoiou-a e ela manteve-se leal a ele, mesmo quando o mundo se virou contra eles.
E apesar do ridículo, da raiva e dos ataques constantes, Camila manteve-se ao lado de Carlos. O seu relacionamento, forjado em segredo e testado por escândalos, perdurou durante todo o processo. Com o tempo, o clima público começou a suavizar-se, embora lentamente e com hesitação. Após a trágica morte de Diana, em 1997, a narrativa começou novamente a mudar, embora o papel de Camila na história fosse ainda complexo e frequentemente ressentido. Mas aqui está a parte mais interessante. Por isso, fique atento. O caminho para a reabilitação e aceitação, após a trágica morte de Diana, em 1997. Tudo na relação entre Carlos e Camila se tornou ainda mais complicado. A tristeza pública por Diana foi imensa e transformou-se em raiva contra Carlos e Camila. Muitas pessoas culparam-nos pelo fim do casamento de Diana e viam-nos como parcialmente responsáveis pela sua infelicidade. Nos primeiros anos após o acidente, Camila não teve outra alternativa senão permanecer na sombra, pois qualquer aparição pública sua ao lado de Carlos seria considerada insensível e até desrespeitosa para com a memória de Diana. Durante algum tempo, a ideia de Camila ser aceite pareceu impossível. Mas o tempo tem uma forma de amenizar certos sentimentos, mesmo que lentamente. Embora muitos ainda a vissem com desconfiança, pequenas mudanças começaram a acontecer no seio da própria família real. E essas mudanças foram importantes na preparação do terreno para a eventual reabilitação de Camila. Um dos sinais mais reveladores disso veio do príncipe Felipe. Conhecido pelos seus conselhos diretos e opiniões diretas, Philip nunca foi de medir as palavras quando se tratava de assuntos familiares. Em tempos, observou-se que, durante os anos mais difíceis do casamento de Carlos com Diana, Philip escreveu cartas ao filho, incentivando-o a tentar que o casamento resultasse pelo bem das crianças e pela estabilidade da monarquia. Philip sempre acreditou no dever acima da felicidade pessoal e esperava que Charles continuasse a tentar. No entanto, Philip também era realista. Quando ficou claro que o casamento de Carlos e Diana já não tinha conserto, Philip terá dito algo significativo ao filho. Afirmou que, se Carlos não conseguisse fazer com que as coisas resultassem com Diana, deveria fazer a coisa certa e casar com Camila. Esta não foi uma observação casual, pois Philip compreendeu o quão controversa Camila era na altura. E o facto de estar disposto a dizê-lo demonstrava que, no fundo, reconhecia que Camila não iria partir. As suas palavras sugeriam uma aceitação gradual, não só da presença dela na vida de Carlos, mas também da ideia de que a monarquia teria eventualmente de enfrentar a realidade da sua relação. Mesmo com o reconhecimento relutante de Philip, o caminho para a aceitação estava longe de ser simples. Camila era ainda vista por grande parte do público como a mulher que causara sofrimento a Diana, e a imprensa continuava implacável na sua cobertura. Foi aí que a chamada ofensiva de charme entrou em ação. Os conselheiros reais sabiam que, para que Carlos e Camila tivessem um futuro juntos, a opinião pública tinha de mudar, ou pelo menos abrandar. E assim começou uma campanha de relações públicas cuidadosamente planeada. Uma figura-chave neste esforço foi Mark Boland, um conselheiro real que trabalhou de perto com Charles. Compreendeu que o público não aceitaria Camila da noite para o dia, pelo que criou uma estratégia deliberada e cautelosa. A ideia era introduzir Camila gradualmente na vida pública, de formas que parecessem naturais, em vez de forçadas. Em vez de grandes aparições, havia momentos cuidadosamente encenados em que ela seria vista a apoiar Charles em eventos privados ou saídas casuais. A imprensa foi discretamente convidada a cobrir estas ocasiões e gradualmente o tom começou a mudar. No entanto, um dos maiores obstáculos eram os próprios filhos de Charles, William e Harry. Após a morte de Diana, os seus sentimentos em relação a Camila tornaram-se complexos, o que era compreensível. Não lhes foi fácil aceitar a mulher que tinha sido uma figura tão central no fim do casamento dos seus pais. Os conselheiros reais sabiam que, sem a aceitação de William e Harry, o público também nunca a aceitaria. Por conseguinte, o processo de apresentação de Camila aos rapazes foi conduzido com extremo cuidado. Os encontros eram marcados em privado, e o ritmo era lento, dando-lhes tempo para se adaptarem. Com o tempo, a relação entre Camila e os príncipes melhorou, embora tenha sido construída com base no respeito mútuo e não na proximidade. Nos primeiros anos, esta abordagem cuidadosa transmitiu ao público a mensagem de que, se William e Harry conseguiam aceitar a presença dela na vida do pai, talvez outros também o conseguissem. A campanha de relações públicas continuou passo a passo. Camila começou a aparecer em ambientes mais públicos, e a sua imagem foi suavizada por histórias que enfatizavam a sua lealdade a Carlos e as suas qualidades mais discretas.
em vez das caricaturas severas que a definiam nos tabloides. Já não era apenas a Rottweiler das manchetes dos anos 90. Em vez disso, começou a ser retratada como alguém que suportou anos de ridículo, mas que ainda assim se manteve devotada a Charles durante todo o tempo. Foi uma mudança lenta, mas que estava a resultar. No entanto, o ponto de viragem aconteceu em 2005, quando Carlos e Camila finalmente se casaram. O seu casamento não foi como o espetáculo de conto de fadas de Carlos e Diana em 1981. Em vez disso, foi deliberadamente modesta, refletindo tanto a sensibilidade da situação como o desejo de não provocar a ira pública. A cerimônia teve lugar no Windsor Guildhall como serviço civil, o que por si só era invulgar para um futuro rei. Como Carlos e Camila eram divorciados, a Igreja de Inglaterra enfrentava uma situação delicada. Como chefe da Igreja, a falecida rainha Isabel II não pôde comparecer à cerimônia civil, nem o príncipe Felipe. A sua ausência foi notada, mas compensada pelo que se seguiu. Após a cerimônia civil, foi realizado um serviço de oração e dedicação na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. A rainha e o príncipe Felipe assistiram à cerimônia e, posteriormente, ofereceram uma recepção, o que transmitiu uma clara mensagem de apoio. O arranjo foi simbólico. Embora a rainha e Felipe não pudessem endossar o casamento civil pessoalmente, demonstraram a sua aceitação da união através da bênção e da celebração que se seguiram. O acordo revelou as complexidades persistentes da situação, mas também representou um grande avanço para Camila. Pela primeira vez, foi publicamente reconhecida como esposa de Carlos, e a família real como um todo apoiou-os. Outro aspecto fundamental da reabilitação de Camila veio do seu trabalho com instituições de caridade. Longe de ser uma mera figura de segundo plano, começou a dedicar-se a causas que lhe eram profundamente importantes e à família real. Uma das mais significativas foi o seu envolvimento com a Sociedade Real de Osteoporose. Esta não foi uma escolha aleatória, pois tanto a mãe de Camila, Rosalind, como a avó sofriam da doença. Camila viu em primeira mão os efeitos devastadores que a osteoporose poderia ter e assumiu como missão sensibilizar para a osteoporose, promover o diagnóstico precoce e apoiar a investigação de melhores tratamentos. A sua ligação pessoal com a causa conferiu ao seu trabalho uma autenticidade respeitada pelas pessoas. Além da osteoporose, Camila também defendeu a literacia, incentivando crianças e adultos a ler mais e promovendo as bibliotecas e os clubes de leitura. Ela apoiou iniciativas que combatiam a violência doméstica, dando voz a sobreviventes e trazendo à tona uma questão que muitas vezes permanecia oculta no silêncio. Estas causas permitiram ao público ver um outro lado dela, não apenas como companheira de Charles, mas como uma mulher que se preocupava profundamente com problemas reais que afetavam pessoas comuns. Mas aqui está a parte mais intrigante de tudo isto. Porque muda o papel de Camila na monarquia de formas que muitas pessoas alguma vez imaginariam. De princesa consorte a rainha consorte. E o impacto duradouro das polêmicas. Quando Carlos se tornou rei, em setembro de 2022, a identidade pública de Camila passou de duquesa da Cornualha para a pessoa que seria oficialmente conhecida como rainha consorte. E esta mudança teve um significado histórico e constitucional real. Uma rainha consorte é a esposa de um rei reinante, embora assuma o título e o papel público que o acompanha. Não detém os poderes soberanos de um monarca reinante. Por outras palavras, uma rainha consorte apoia os deveres do marido e representa a coroa em muitos eventos. Mas não é chefe de Estado por direito próprio e não tem autoridade constitucional para governar. Esta distinção está enraizada em séculos de tradição real e é importante porque separa o estatuto cerimonial do poder político. Vale a pena refletir sobre esta diferença por um momento, porque as pessoas costumam usar a palavra rainha sem se lembrarem de que existem dois significados muito diferentes. Uma rainha reinante governa o país por direito próprio, como a falecida rainha Isabel II, e tem o estatuto legal de chefe de Estado. Uma rainha consorte, por outro lado, tem a posição e o papel que advém do casamento com o soberano. E o papel é amplamente público e simbólico. Em vez de governamental, a monarquia britânica tem uma longa lista de rainhas consortes ao longo da história. E o seu trabalho tem sido geralmente apoiar o monarca e realizar cerimoniais de caridade e trabalhos diplomáticos, em vez de exercer poder. E um dos momentos mais importantes que abriram caminho para Camila carregar este título não veio dos tabloides ou das sondagens, mas do próprio Palácio de Buckingham. Em fevereiro de 2022, a falecida rainha Isabel II
usou a sua mensagem de jubileu de platina para dizer algo que muitos observadores consideraram decisivo. Escreveu que era seu desejo sincero que Camila fosse conhecida como rainha consorte quando Carlos se tornasse rei. E esta declaração teve um enorme peso porque veio da própria monarca reinante e porque encerrou uma questão antiga sobre como Camila deveria ser estilizada no futuro. A frase foi curta e formal, mas teve importância porque o aval público da rainha oficializou o futuro papel de Camila aos olhos da instituição. Mesmo com esta bênção real, a opinião pública não mudou de um dia para o outro. E o palácio sabia disso. As sondagens realizadas em 2022 mostraram um cenário misto, com um número significativo de pessoas ainda a manter sentimentos negativos sobre Camila, enquanto muitas outras eram neutras ou positivas. Estes números mistos mostraram que, embora as decisões legais e cerimoniais fossem tomadas no topo, a opinião pública movia-se mais lentamente e continuava a ser um fator determinante na forma como a monarquia se apresentava. Esta realidade é importante porque explica por que é que o palácio continuou a ser cuidadoso e deliberado sobre o papel público de Camila, mesmo após a mensagem da rainha. Quando Carlos subiu ao trono a 8 de setembro de 2022, Camila tornou-se rainha consorte titular, e o casal participou posteriormente numa cerimônia de coroação que seguiu a tradição real. A coroação na abadia de Westminster é o ritual em que um novo soberano é ungido e coroado. E a tradição permite também que uma rainha consorte seja coroada ao lado do seu marido. Esta cerimônia centenária liga a monarquia moderna a uma longa história, e a coroação de Camila foi conduzida de uma forma que refletiu tanto a continuidade como a sensibilidade ao humor público. No entanto, mesmo com os títulos oficiais e as cerimônias concluídas, as velhas histórias sobre Camila não desapareceram por completo. A imprensa sensacionalista britânica tem um longo historial de amplificação de escândalos reais sobre ela. E desde as cassetes do Camila Gate no início da década de 1990 até a cobertura implacável de outros dramas familiares, estes ciclos mostram como uma única descoberta ou alegação pode ser enquadrada como prova de uma narrativa mais longa. Em suma, mesmo após a aceitação formal, o passado de uma figura pública pode ser utilizado como lente para interpretar cada nova história. Então, acredita que o passado de Camila a irá sempre assombrar, independentemente do quanto ela faça pela monarquia? E poderá esta descoberta marcar o início de um escândalo real ainda maior? Deixe a sua opinião na seção de comentários embaixo. Se gostou de ver este vídeo, goste, partilhe e subscreva o nosso canal para mais. Além disso, clique no próximo vídeo apresentado no seu ecrã. Você vai gostar.